Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor. Eu quero convidar aqui as pessoas que estão nos assistindo pela internet agora, que estão entrando para nos ouvir. Deus abençoe você que é amigo, você irmão que está assistindo o nosso culto, nossa ceia. Hoje é um dia de ceia, sempre nosso segundo domingo do mês. Nós reservamos para a ceia do Senhor. E esse é algo profético. A ceia é algo que nós participamos junto, como Jesus chamou os discípulos, porque tinha algo que tinha para acontecer. Então Deus abençoe você que está nos ouvindo, a igreja que está aqui. Eu quero orar porque nós precisamos do Senhor. Tudo na nossa vida começamos com o nosso relacionamento com Deus. Deus precisa estar na nossa vida, Deus precisa estar em nós, na nossa casa, na nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, e nós precisamos muito da presença de Deus. Ainda mais nós estamos vivendo uma época tão delicada, tão difícil, e eu sei que Deus tem algo para nós, Deus tem algo para você. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Quero convidar você para entrar nessa reunião conosco, nesse culto a Deus. E igreja, nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, obrigado por esta ceia. Obrigado, Deus, porque esse é um momento, é um culto, é uma celebração, é um dos pontos mais altos da tua igreja. Nós estamos aqui para te agradecer, para te celebrar, para dizer que nós te amamos, estamos contigo, queremos, ó Deus, receber teu corpo, receber teu sacrifício em nossas vidas. Esse é o testemunho da igreja. Deus, obrigado por esse tempo junto. Quero também, junto com a tua igreja, entregarmos esse jejum desta semana, que fizemos para esta ceia, para participarmos da ceia, para entregarmos ao Senhor uma adoração, louvor, gratidão, intercedendo pelas vidas, pelas famílias, Deus, famílias que estão doentes, famílias que estão enfermas, famílias também, pessoas, Senhor, que estão fracas, estão se desviando, estão se afastando de Ti. Deus, eu quero entregar essas pessoas para que sejam fortalecidas, alcançadas por Teu Santo Espírito, que possamos ouvir Sua voz, que possamos entender que o Senhor é a razão do nosso viver. Pai, que possamos olhar para Cristo, autor, consumador da nossa fé, que a gente não venha se distrair com coisa alguma, que nos roube da Tua presença. Pai, o Senhor que nos dá paz, não são coisas, não são recursos, não são lugares, mas é o Senhor. Eu oro para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, esse amigo, esse irmão, essa pessoa que está nos assistindo à distância, sinta a paz. Essa paz não é só um sentimento, essa paz é a sua presença. Cada irmão que está aqui nessa reunião, sinta a tua presença. A paz é a evidência da sua presença em nossas vidas. A paz é a garantia que o Senhor está em nós. Não há desespero, não há medo, não há fuga. Deus, é a tua presença em nós. Obrigado, que a tua paz venha em nós, que a tua paz reine em nós, que a tua paz fique em nós agora. Essa paz que é a sua presença, essa paz que é a pessoa de Jesus em nós, nesses dias difíceis, nesse século tão difícil, nesse ano que termina. Nós queremos começar um relacionamento intenso, fervoroso com Jesus, nosso Senhor. Assim abençoe esse culto, as vidas que estão nessa reunião, as pessoas que estão nos assistindo. Abençoe esta ceia do Senhor, esse pão, esse cálice que vamos tomar em memória, em lembrança, centralizando Cristo, nosso amor, nossa paixão a Ele toda a honra, toda a glória, e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. A igreja diga amém. Vamos dar salve de palmas para Jesus, aleluia, toda a honra, toda a glória, aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém. Deus abençoe, vamos louvar. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, eu sei, me amas.
estás presente a me secar e em todo tempo eu sei me amas, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me, oh, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho se abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
sim, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Vamos ainda em pé, eu quero que você ore o Senhor no instante. Vamos falar com Deus. A coisa mais importante é falar com Deus. A coisa mais importante, porque é Ele que dá existência, Ele que criou a possibilidade de você viver, amar, desfrutar, ser feliz, segurança, proteção, é Deus. O Senhor criou tudo isso e nós estamos aqui para adorar, cultuar e reconhecer o Senhor. Pai, te damos graça. Recebe esse louvor, recebe esse culto junto com esse povo, essa igreja que está aqui presente. No nome de Jesus, recebe essa adoração que trazemos no nosso coração com gratidão, na pessoa de Jesus, nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor. Amém, Deus abençoe. Podeis sentar, amados. Que bênção a gente estar aqui, mais uma ceia do Senhor. Que bom que você veio. Nós estamos aí uma semana convocando a igreja para a gente terminar esse ano com essa ceia. E talvez você faça parte, ou tenha feito parte desse jejum que fizemos essa semana, em prol da igreja, em prol daquilo que Deus está fazendo nesses dias, que Deus possa guardar, proteger seu povo e animar seu coração. Deus sempre começa com uma pessoa, amém? Deus sempre começa com uma pessoa. Deus não começa assim, né, de bando como algumas pessoas. Deus começa com uma pessoa. Deus começa com Adão. Deus começa com Moisés, Deus começa com Josué, Deus começa com Gideão. No Novo Testamento, Ele começa com Jesus, com João Batista, com os discípulos. E hoje, Deus quer começar com você. Você se animar no Senhor, né? Onde nós olhamos muitas esferas, e a gente olha as coisas assim, de um ponto de vista meio estacionado, nós vamos confiar no Senhor. Um final do ano todo diferente, não sei como nós vamos fazer nossa celebração de Natal, final de ano, nós não podemos nos encher o pessoal, né? Também nem sei se o pessoal vem, nem sei se estão dispostos a isso, e nós precisamos tomar cuidado, ter esse distanciamento, né? Eu quero agradecer os irmãos que já higienizaram todas as cadeiras aí, de hoje mesmo, né? Tivemos o culto ontem, mas hoje já foi feito isso, e a gente possa ser abençoado, né? Que Deus possa tocar, Deus possa nos mover. É um tempo de apreensão, de política, econômica, espiritual, mas nós vamos ficar firmes no Senhor, nós vamos ficar bem, amém? Os que confiam no Senhor vão ser como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Então eu creio que essa característica é com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra antes de nós ministrarmos a ceia, antes de começarmos aqui essa mensagem, essa a ministração do cálice, a ministração do pão. Eu quero ler com vocês uma passagem lá no livro de João, capítulo 1, verso 14. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre habitação, sobre tabernáculo. O que significa nos dias de hoje essa palavra? E por que Jesus usa esse termo? Porque a palavra de Deus está assim. João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? O verbo, fala de Jesus, o verbo eu sou. Esse verbo habitou entre nós. Habitar é fazer morada, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como do unigênito do Pai. Então a palavra, né, dizendo aqui em outras palavras, o verbo é a palavra. A palavra se tornou um ser humano. A palavra, quando Deus falava, acontecia. Agora essa palavra se revelou em nós e morou entre nós. E essa palavra habitar, ela tem na sua origem a mesma palavra tabernacular, que quer dizer tabernáculo, que vem de uma palavra lá no hebraico que quer dizer tenda, morada. E por que tem essa palavrinha aqui, né? E eu fico pensando um pouquinho sobre isso, e eu creio que a gente precisa voltar um pouquinho para o Antigo Testamento para entender algumas coisas que Deus colocou lá. A palavra tabernáculo é um lugar onde Deus pediu que Moisés realizasse, fizesse, construísse. Por que Deus queria que Moisés fizesse um tabernáculo? Moisés vai sair do Egito, você vai sair desse lugar, e nós vamos conduzir, e eu vou conduzir você, e vocês vão construir uma tenda, para levar com vocês. Esse tabernáculo, você vai levar, onde vocês acamparem, vocês vão armar esse tabernáculo, e ali eu vou estar presente, eu vou falar com você. Então, eles ficavam alguma temporada, em alguns lugares, armavam o tabernáculo, caminhavam algum tempo, paravam em um determinado lugar, ali acampavam, cada um montava sua tenda, e também montava o tabernáculo, e de forma que o tabernáculo significa presença de Deus. Presença de Deus. O que vale a nossa vida sem a presença de Deus? É uma esquisitice, construções mentais, hipotéticas, ideias, loucuras, pensamentos vazios, construções temporais. O que é isso? Nossa existência sem Deus, o que ela é? Um conflito. Então Deus sabia disso. Imagine, você vai sair com um grupo de pessoas recém-saído do Egito, ficaram 400 anos no Egito. Como você acha que aquelas pessoas saíram do Egito? Escravizadas. Será que elas pediam licença? Será que na hora de comer elas davam a fila para o mais velho? Será que tinha algum controle? Então Deus precisava disciplinar, educar esse povo. Então Deus começa a trazer ali os 10 mandamentos, começa com os 10 mandamentos, escrito. Agora o mandamento vem escrito, mas lá no Antigo Testamento Deus já cumpria isso. Deus já cumpria isso. Por que Adão saiu fora do jardim do Éden? Por que Eva saiu fora? Por que a amiguinha dela que estava junto, a serpente, também foi lançado fora? Porque eles quebraram o mandamento, que adorarás somente o Senhor teu Deus. Por que Caim foi expulso? Porque matou seu irmão, e Deus diz, não matarás. Se você for ver na prática, se você olhar um pouquinho Gênesis, todos os 10 mandamentos são ali praticados, ou pelo menos repreendidos por Deus, quando não são executados. Mas agora Deus escreve, Deus quer que eles tenham na mão para ler, Deus quer que eles vivam com aquilo. Então eles começam a ter uma disciplina, eles começam a ter uma ordem, eles começam a viver de uma maneira correta. Mas para que eles aprendessem os preceitos de Deus, eles precisavam entender que Deus estava presente. Irmãos, é como na igreja, nós podemos ensinar, você ensinar, mas se no seu coração Deus não está presente, você não pratica.
Nós, esses dias vem na minha mente quanto tempo ensinando, discipulando algumas pessoas, ensinando escola, e eu fiquei pensando por que algumas pessoas praticam, por que outras não praticam. E o Espírito Santo falou comigo: isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a minha ausência e com a minha presença. Às vezes nós queremos nos culpar, às vezes queremos culpar a gente, às vezes o pai, por que um obedece o pai e o outro não obedece o pai? Aí é diferente, aí tem a ver com respeito. Você só obedece quem você respeita. Se você não obedece é porque você não tem respeito, então você não respeita aquela pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado e não incorrer nessa situação com Deus. Então Deus começa a criar aqui uma série de coisas, como na igreja nós também precisamos ter. Nós vamos ter a ceia do Senhor, e a ceia é uma bênção, é uma prática que a gente participa porque nós somos batizados. Então eu preciso ser batizado, mas para eu ser batizado eu preciso ser o quê? Eu preciso ser apresentado o Evangelho. As pessoas precisam apresentar o Evangelho para que elas decidam para Cristo e comece sua iniciação através do batismo, tomando a ceia, estudando, orando, jejuando, tendo uma vida cristã. Então nós precisamos voltar para Deus. Voltar para Deus. E às vezes só estarmos dentro da igreja não significa que a gente está salvo. A gente precisa ter mais, também fora da igreja não significa muita coisa, mas dentro da igreja só não significa salvação. Eu publiquei repliquei uma matéria com alguns amigos sobre filhos, uma psicopedagoga, eu sou estudante, eu estudei nessa área de psicopedagogia, e eu recebo algumas coisas e eu compartilhei sobre os filhos perdidos no quarto. Eu achei muito interessante, depois eu vou compartilhar com vocês. Porque antigamente nós tínhamos medo de perder o filho, quando eles saíam de casa, para a rua, por exemplo, um acidente, uma bicicleta ou alguma coisa, uma pessoa violenta, ou eles gostavam de ir no rio, não sei se é da minha época, alguns irmãos aqui, a gente queria nadar no rio, e a mãe não deixava, e a gente ouvia que tinha muitos acidentes, e aconteciam até mortes de colegas. Eu já perdi alguns colegas que foram nadar no tanque e se afogaram. Então nós tínhamos medo de perder nossos filhos, porque saíam de casa. Mas hoje, segundo essa profissional, ela diz que os pais estão perdendo os filhos dentro de casa, nos quartos. Eles estão fechados, estão isolados. E ela fala algumas coisas sobre o que nós podemos fazer para tirar esses filhos dos quartos, dos tablets, dos computadores e etc e tal. Não está falando que o uso desse equipamento é ruim, não é isso. Mas eles ficarem muito tempo expostos só àquilo, sem relacionamento, sem brincar com você, sem fazer uma atividade lúdica, sem ter pelo menos você precisa ter 2, 3 vezes por semana um tempo com o papai, com a mamãe. Isso é importante. Filhos, eu sempre dizia e repito, filho é diferente de criação, Nós podemos só dar prato de comida para os filhos. Filho não é só comer. Filho tem estruturas emocionais, de valores, por isso que você tem que sempre valorizar, conversar, sentar. Não é fácil, Tem que gastar tempo. Você tem que esquecer sua vida, porque você vai ter que investir na vida dele. Tem muitas pessoas que não querem ter filhos, porque o seu profissional é mais importante. Não quer se comprometer, porque tem consciência. E sabe que, então Deus está trazendo isso para nós. Deus está nos livrando de sermos capturados pelo diabo, pelas coisas lá fora, pelo mundo. Mas o que está acontecendo com essa pandemia, com essa situação toda, e eu vejo que já há algum tempo, a gente já estava se perdendo dentro da casa, como as crianças estão se perdendo dentro do quarto. Pais estão perdendo seus filhos, quando vão conversar com ele, vem jantar, vem comer, para com isso. Nossa, é uma guerra. Fale para o seu filho, desliga agora, vem comer, fala, você vai ver, você já vai fazer o teste, se ele obedece ou se ele não obedece. E não fale para mim que é normal. Não fale para mim que é normal. Está entendendo? Você é pastor? Não, eu não sou só pastor.
Não fala para mim que é normal isso. Eu tenho filhos, eu já eduquei 2 filhos, tenho netas, não fala para mim, eu respeito, mas não fala que é normal. Então eu entendo que Deus também não quer mais fazer isso. Deus não quer seus filhos perdidos na casa. Nós temos a história do filho pródigo. Então Deus cria um tabernáculo para fazer morada. E a casa, o tabernáculo, não é só para dormir, não é só para comer. Nós estamos muito ligados a comportamentos do reino animal, e não é só isso, não é só isso. Então a casa, o tabernáculo, é para um relacionamento com Deus. E Deus chamava as pessoas para estar neste tabernáculo, para ter um relacionamento com Ele e entre eles. Se o nosso relacionamento não tiver com Deus, vai ser doentio, vai ser só por interesse. Você pode até concordar comigo porque não quer brigar, mas você não vai gostar. Mas quando Deus está, a gente entende. Quando o nosso relacionamento, Deus está no meio, isso é verdadeiro. Então Deus cria um tabernáculo. E o texto de João 1,14 diz: Ele se fez verbo. Agora não é só palavra, Ele é uma presença. E agora Ele habita, Ele mora. E eu estou falando de Jesus, mas isso não acontece só agora em Jesus. Isso já aconteceu lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E o Senhor pede para seu povo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, Deus quando libertou, Deus queria habitar no meio dele. Se você olhar para Gênesis, Deus cria um jardim para estar com o homem. E ontem eu contei a história do jardim de Adão, Eva e sua amiga, serpente. Ela preferiu escutar a amiga do que escutar Deus. Em vez de se arrepender, se esconde de Deus. Então eles saíram fora. Agora, Deus sempre tem um plano. Então Deus começou a criar então uma situação de transição, porque os homens pararam de adorar, pararam de buscar a Deus. E nós chegamos aqui no período de Êxodo, que significa libertação, livramento. E ele vem com a presença de Deus. Nós precisamos ter a presença de Deus. Nós temos que ter nossa comunidade, nossa igreja, nosso relacionamento com os irmãos. Precisamos ser discipulados, precisamos abrir nosso coração, viver em verdade. Mas precisamos ter a presença de Deus diária no nosso coração. Não devemos depender de pessoas falar: irmão, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar. Sabe, nós já crescemos, você já é convertido. Você tem que olhar para você e falar: pastor, eu não estou conseguindo orar. Você tem que pedir ajuda para o teu irmão: irmão, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, tem alguma coisa errada comigo. Se você começar a gastar tempo na presença de Deus, o Espírito Santo vai te conduzir a palavra, vai te conduzir a oração, e isso vai ser maravilhoso. Isso vai mudar a sua vida, isso vai te curar, vai tirar a insegurança. Você vai sair do nível da pele, só das emoções, só dos neurônios, só do nível de hormônios. Você vai no nível do Espírito. Então o verbo se fez carne, habitou, é palpável. E como que é esse verbo? Como que é essa presença? Cheio de graça, essa graça salvadora. Mas a palavra não é só salvar, a graça só não salva, ela nos cerca para nos proteger, tem limite. Verdade, nós precisamos falar a verdade. Entendendo então o tabernáculo, Deus falou: vocês me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Imagine que às vezes nós estamos querendo tanto falar do céu, mas Deus está querendo se fazer presente na terra. Deus quer se fazer presente aqui. Tem promessas, tem profecias que vão acontecer na terra. Quando Jesus voltar e Ele vai estabelecer o milênio, Ele diz que todos subirão para Jerusalém adorar o Senhor. Todas as nações dizem que não haverá mais guerra. Quando Ele voltar, Ele vai parar com a guerra. Ninguém vai ter força de levantar contra Ele. Ele disse: pronto, não vai ter pandemia, não vai ter nada, a glória de Deus vai governar tudo. E Ele diz que Ele vai implantar seu reino na Nova Jerusalém, lá em Jerusalém. E Ele diz algo, que lá haverá só 2 coisas: louvor e ações de graça. O louvores e ações de graça.
agradecer pelo que Ele fez e gratidão pelo que Ele é. Não vai ter pregação, não vai precisar ensinar vocês, porque vocês estão vendo o Senhor, o Espírito do Senhor está derramando, está fluindo sobre todos. Então nós precisamos entender isso, que o santuário é importante, o tabernáculo é importante. Mas se você perguntar, pastor, onde está o tabernáculo hoje? Pois é, se você olhar para o seu irmão, você vai descobrir onde ele está. Vire para o teu irmão, quando fala assim, você é um tabernáculo de Deus. Pode falar para o teu irmão, tá? Não é heresia não. Não sei se Deus está aí, mas que é um santuário é. Se Deus está habitando aí, eu não sei, mas que você é um santuário é. Onde que está escrito? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está falando na igreja de Coríntios, ela estava tendo complicações, probleminhas, mas esses problemas precisam ser superados. Se alguém destruir, olha o que ele fala no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, quem que é o santuário de Deus, irmãos? Levante a mão e fala, sou eu. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você viu como o seu irmão é importante? Você viu como você é importante? Como nós não podemos tentar atingir ninguém? Porque você é o santuário de Deus. Agora, como que eu faço para ouvir Deus agora? Como é que eu faço para entender Ele na minha vida? Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu dizer algo para vocês sobre a história de Israel. Deus criou tudo isso em Israel. Se você ler o Salmo 78, é uma narrativa, tem 60 capítulos, 60 versículos, é uma narrativa exatamente de tudo isso. Que Deus fez sair seu povo do Egito, Deus liberta o seu povo. Lá no versículo 56 diz, ainda assim tentaram o Deus Altíssimo. Ele está falando do povo de Deus, que Deus libertou, que Deus curou, que Deus deu mandamento, que fez o tabernáculo, que abençoou, que batizou, que trouxe para a igreja. Mas o povo às vezes é um pouco vai esfriando. Eles vão gostando de deserto, vão gostando de coisas do mundo, e a Bíblia diz que eles tentaram Deus, ficaram provocando Deus. Deus chamava, eles não vinham, Deus chamava, eles não vinham, faziam pouco caso. Sabe quando se faz pouco caso? Isso é sério, porque você não dá crédito, você não dá confiança, você não liga, você não se importa. Às vezes seu pai, às vezes líderes da igreja mesmo, a pessoa não dá nenhuma, oi, né, estou aqui, o seu pai quer saber de você, seu pastor quer saber de você, e Deus quer saber de você. Então diz o texto que assim tentaram Deus e resistiram. Resistir Deus, Deus falava para eles, resistiam. Vocês precisam orar, vocês precisam se quebrantar, precisam se arrepender. Eles resistiam Deus. Resistir é mesmo que combater. E não guardaram os testemunhos, não guardaram a palavra. E daí o que você acha que vai acontecer? Se Deus fez isso com Israel, que pôs Moisés para libertar, abriu o mar vermelho para eles, alimentou esse pessoal aí no deserto, fez cair maná, alimento, água, por 40 anos, chegou uma hora Deus disse, chega, e você vai dizer no versículo 56, mas os israelitas se revoltaram contra Deus, e puseram à prova, qual foi? Não obedeceram os seus mandamentos, começaram a querer matar um outro, ter outros deuses, e o maior pecado é a idolatria, você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Hoje é dia de Deus, o que você está colocando no lugar de Deus? Deus. O que você está trocando? Isso é idolatria. Idolatria não é quando alguém tem uma imagem, não é só isso. Você pode ter uma idolatria, eu posso ter uma idolatria. Então quando eles fizeram tudo isso, o que me chamou a atenção é que Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça. E eu lembro uma frase do pastor Shedd, um dos maiores biblicistas que nós temos no Brasil, um irmão que escreveu a Bíblia, Shedd, eu gosto dos comentários dele, eu estudo, eu uso, e ele fala uma frase,
que se você não pode pregar o amor de Deus, se você não falar da justiça de Deus. Você tem que falar das duas coisas. Não venha falar só do amor de Deus, tem a justiça de Deus. É como um casamento, a gente acha bonito um casal falar, eu te amo, né? O casal vai casar, aquele convitão assim, né? Que escreve uns versículos, né? Que as águas, não sei o que, não pode apagar nosso amor, não pode destruir nossa alegria, passa um ano de casado, uma briguinha lá. Ah, pastor, não sei se era isso. Está cheio disso. Está cheio disso. A gente escreve em letras garrafais sobre uma declaração do nosso amor e depois esqueceram. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem que falar do amor, mas a gente tem que falar de justiça, que cada um tem que cumprir o seu papel. A esposa tem que cumprir o seu papel, o marido tem que cumprir o seu papel. E traição não é legal. Mentira não é legal. Esconder as coisas não é legal. Isso não faz parte do amor. Isso faz parte da justiça. E Deus fala isso. Quando Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus está falando com esse mundo. E alguém falou assim, não, essa pandemia não tem nada a ver com Deus. Deus não mandou esse coronavírus. Eu falei, da onde você tirou isso? Se tudo que acontece é permissão de Deus. Deus está trazendo julgamento sobre essa terra. A terra não quer saber de Deus. As pessoas não amam a Deus. Nem a igreja hoje está amando a Deus. Nem os líderes hoje amam a Deus. Se nós fôssemos fazer um teste aqui, não sei quantos ficaríamos. A maioria das pessoas não querem ser acomodadas, não querem mais culto, não querem mais igreja. Algumas pessoas eu ouvi falar que, olha, foi bom essa pandemia, a gente precisava descansar um pouco da igreja. E as pessoas perderam o hábito de estar com Deus, viver para Deus. E elas estão só consigo mesmo, então elas começam a se idolatrar, porque nós ficamos 24 horas conosco. E nem aceita a opinião do cônjuge, dos filhos, dos pais. Os filhos estão perdidos nos seus quartos. A ciência está falando isso, a psicologia está falando isso, a educação está falando isso. O maior número de divórcios, até no meio de crentes, de evangélicos, está acontecendo nesse período. E a gente vai falar o quê? Tem alguma coisa errada. Então eu vou dizer para você onde está, versículo 60. Ele, Deus, abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Eu usei uma versão atualizada aqui, entre Israel. Deus abandonou, às vezes a tenda está aí, o santuário está aí, mas está vazio. Por muito tempo eles adoraram a tenda lá vazia. Então Davi chamou os seus levitas para trazer a arca do Senhor para Israel. E eles estavam adorando o santuário vazio. Às vezes nós estamos no culto vivendo vazios, na nossa casa, nossa oração vazios. E Jesus está falando uma verdade. Ele veio morar. E aonde, quando Deus vai morar? Quando você respeitar, quando você obedecer, quando você o amar, Ele vai morar com você. O verbo habita, faz morada. E você é o santuário de Deus. Deus hoje não quer morar numa tenda e você ter que visitar Ele só no final de semana e voltar para sua casa. Hoje Deus quer morar em você. Hoje não, eu quero ficar em você, quer ficar dentro de você. Deus quer ficar no seu coração. Deus quer ficar na sua mente. Por isso que tudo que você pensa, Deus sabe. Por isso que não adianta esconder de Deus. Por isso que as coisas não dão certas, porque é a mentira. A gente pode enganar as pessoas, pode fazer isso, mas a gente pode enganar Deus. E quando a gente não vive a verdade, também mostra o lado de orgulho. Nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso caráter. Caráter é o que eu sou na verdade. Reputação é aquilo que eu tento passar para você. E Deus sabe o coração. Deus sabe o coração. Êxodo 25, Deus manda Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo tem vários significados. Vários significados, né? Acho que em janeiro eu vou dar um seminário de tabernáculos, vocês vão ver algumas coisas sobre isso. A gente vai pegar lá desde o início deles. Mas o interessante é que tabernáculo,
ele tem várias formas na Bíblia, né? Tabernáculo da congregação, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi, né? O templo de Salomão, todos são lugares onde Deus habitou, lugar onde Deus se fez presente, né? E tem um lugar onde Jacó dormiu e viu uma escada que descia e subia ao céu, e ele falou que aqui é uma porta, essa é a porta do céu. E é interessante que aquele lugar onde ele dormiu, um lugar que foi conhecido como Monte Moriá, é o mesmo lugar onde Isaac foi sacrificado, foi oferecido, né? Porque Deus poupou ele. É o mesmo lugar onde Cristo foi crucificado, onde estabeleceu o culto, onde foi o templo. Parece que é o mesmo lugar, lá em Israel, lá em Siló. Aquele lugar tem uma porta, tem uma conexão com Deus. Mas Deus hoje quer fazer uma conexão com você, quer abrir uma porta em você. E a palavra tabernáculo, ela vem da raiz da palavra tenda. Tenda. Até hoje eles fazem festa dos tabernáculos. E festa do tabernáculo lá é você pegar uns ramos e fazer uma tenda na frente da sua casa. Você não pode ficar na sua casa, nenhuma pessoa dormia na casa durante a semana dos tabernáculos. Eles tinham que fazer, depois que eles estabeleceram em Jerusalém, terra prometida, eles tinham que lembrar que eles viviam em tendas. E esse tabernáculo tinha muito significado. Por exemplo, você não podia deixar ele muito fechado, porque você tinha que ver as estrelas, porque é o lugar onde você tem que ver os céus, onde você tem que ver Deus. Esse tabernáculo era feito de coisas naturais, que significa Deus supre nossas vidas. Tinha muitos significados ali, e ele também era temporário, para dar a ideia de que o seu lugar não é a terra. Então tem muito significado, mas o significado que mais chama atenção é que essa palavra tenda, ela é escrita com 3 palavrinhas, 2 palavras é o nome de Deus, e uma significa revelação. Tem são 3 palavras hebraicas que significa essa palavra, é o réu é o nome de Deus, né? E ele quer trazer ali a ideia de Deus, porque é Deus que está habitando, então é um lugar aonde nós recebemos a revelação de Deus. Então esse lugar significa onde Deus se revela. Tenda, tabernáculo, onde Deus se revela. Essa é a palavra, construção da palavra hebraica, onde Deus se revela. Então quando Deus está na igreja, é para Deus se revelar aqui, é para as pessoas conhecerem Deus. Se eu sou santuário de Deus, você é santuário de Deus, as pessoas quando estão conversando conosco, nós não temos que mostrar o que somos, o que temos, mas nós temos que revelar Deus. Tabernáculo de Deus, santuário de Deus, é onde Deus se revela. O que é revelar? A palavra revelar é a mesma de Apocalipse, revelação, que significa sair das sombras, tirar do oculto. Deus vai se revelar, Deus vai se mostrar. E como é Deus? Glória. Então quando você deixa Deus morar em você, quando você se torna um santuário de Deus, e quando eu me torno um santuário de Deus? Quando eu aceito Jesus, quando eu posso nascer de novo, quando eu tenho meu espírito restaurado. Por isso precisa ser anunciado o Evangelho, que são as notícias de salvação, para as pessoas se batizarem, para as pessoas tomarem ceia, para as pessoas terem uma vida com Deus de revelação. A gente está tão místico que quando alguém tem uma revelação, a gente fala, essa pessoa é profeta de Deus, aquela pessoa. Sim, é verdade, no Antigo Testamento era isso. A revelação de Deus era esporádica e individual, não era para todos, um ou outro só. Hoje você tem a revelação de Deus. Se você é um santuário de Deus, se você ora, se você dobra os seus joelhos, e a maior luta do diabo, dos demônios, é fazer com que você não ore, com que você não dobre os joelhos. Porque se você começar a orar, se você começar a dobrar os joelhos, Deus se revela, a glória de Deus vem, você é restaurado, você é animado, e você se livra, você é liberto. Por isso é tão difícil orar, por isso é tão difícil levar um povo a quebrantar, né? Quarta-feira tem uma reunião de oração,
né? Das 4 ou 6 pessoas aqui, pouquíssimas pessoas. Nós, todo culto, temos 1 hora antes do culto, oração, intercessão, que você pode vir. Talvez, muitas vezes eu chego aqui, a gente está cansado, né? Todo mundo, final do ano, trabalho, nossa vida secular, e às vezes eu falo, a melhor coisa que eu sinto é orar, e falar, Deus, eu me rendo a Ti, e me prostrar, quando me coloco de joelho. Parece que Deus vai tirando o peso, assim, parece que é deitar no colo de Deus. Não existe cristianismo sem oração, irmãos. Não existe cristianismo sem oração. Quando a gente tem problema, quando a gente está nervoso, quando a gente está com um monte de coisa, a gente pode levar por mão, pode levar por mão. É importante que você possa compartilhar, mas antes você tem que levar para Deus. Você tem que ir para Deus, você tem que buscar o Senhor. O que significa tenda em hebraico? Significa habitação e revelação de Deus, onde Deus se revela. Deus se revela. Nós precisamos ser santuário de Deus, e Ele não pode estar vazio, não pode estar. A arca do Senhor ficou muito tempo na casa de Obed-edom, e eles faziam culto, faziam um monte de coisa lá no templo, no santuário, sem a arca. A arca significa a presença de Deus, e na arca tinha o quê? A arca tinha a palavra, tinha a vara de Arão, a autoridade, tinha o maná, o pão. Às vezes está faltando elemento. Onde está a arca de Deus na nossa vida? Então no Antigo Testamento, o Senhor tentou fazer com que o povo participasse da tenda, viesse para a tenda. No Novo Testamento, Deus hoje não quer que você venha para a tenda, Deus quer que você abra o coração para Ele entrar em você. É diferente. Deus não só visitará o seu povo naquele lugar, mas Ele vai se revelar a seu povo naquele lugar. E quando Deus se revela, é impressionante. Quando Jesus aparece, é impressionante. Quando Jesus, mesmo antes da ressurreição, era impressionante o conhecimento, a sabedoria dele. E quando ele andava sobre o mar, e depois quando ele ressuscitou, que atravessou a parede, e os discípulos ficaram assustados, e ele diz, paz esteja com vocês. Ninguém desmaia aqui de medo. A paz está com vocês. Eu sou a paz. A paz é para a gente usar na hora do medo, na hora da necessidade. A paz não vai mudar o mundo, a paz vai mudar você. A tenda, tabernáculo onde Deus se revela. O Salmo 91, verso 9 diz: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Davi escreve esse salmo tão maravilhoso. Eu quero convidar você a fazer de Deus sua morada, e fazer seu santuário a morada de Deus. A ideia no Antigo Testamento era que a gente fosse morar debaixo de Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo do refúgio, debaixo da rocha. Mas no Novo Testamento, é Deus que vem morar em nós, em você. Você carrega Jesus, se transporta o Espírito Santo. Quando a gente está transportando aí uma carga, está escrito assim, carga perigosa, todo mundo já fica distante, né? Porque sabe que ele está carregando. Será que as pessoas sabem quem você carrega? Ou será que nós estamos como Israel, estamos adorando a Deus no tabernáculo, mas a arca não está lá? A presença do Senhor não estava naquele lugar. Então, tabernáculo, tabernacular, morar. Jesus veio morar, habitar, estar presente. Isto foi a sua primeira vinda para fazer morada no coração daqueles que o receberem. Então nós precisamos anunciar Jesus. Quero convidar você para abrir seu coração e receber Jesus. É fácil. Mas chegará a segunda vinda de Cristo, que nós estamos agora no começo do fim. E estamos nos preparando porque a segunda vinda de Cristo está para acontecer. Alguns diziam que a igreja vai ser arrebatada e não vai ter tribulação nenhuma. E ainda eu insisto que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Nós vamos passar por tribulação. Isso aqui é só o começo. Fique tranquilo.
É só o começo, que é só um teste, é só um tira-gosto. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Quantos creem que a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus? Amém? Então olha o que diz aqui. Vocês não sabem que você é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Como é que às vezes a gente está com... Nossa, onde está Deus? Está dentro de você. Então eu não preciso buscar Deus no monte, né? Antigamente a gente ia no monte para orar. Aquela ideia, Deus está lá no monte, Deus não está aqui, irmãos. Se Deus não está aqui dentro, você não vai achar em lugar nenhum. A Bíblia diz, entra no seu quarto, ora ao Senhor. 2 Coríntios, ainda 6,16, diz, a ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos. Não pode ter ídolos, não pode ter outra inclinação no nosso coração, senão Deus. Não pode ter outra paixão. Deus não pode ser um bico. Aquele tipo de trabalho que a gente faz no final de semana, quando nós não temos trabalho. Interessante que a gente deixa todas as coisas para a coisa de Deus, mas a gente não deixa, a gente deixa todas as coisas, deixa as coisas de Deus para tudo, mas não deixa as outras coisas para as coisas de Deus. Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus. Nós precisamos crescer como santuário dedicado a Deus. E por último, Apocalipse 21:22, nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui é a única frase, agora terminando o Apocalipse 21:22, está encerrando o livro, está encerrando a Bíblia, encerrando a história da terra, dos céus, aqui dizendo que aí o Senhor, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então a ceia é o momento que a gente recebe o Senhor Jesus, é uma confirmação que a gente pode receber o corpo de Cristo, a presença do Senhor. Mas não é só o elemento pão e o elemento suco de uva, né, que nós tomamos aqui, símbolo do vinho. Mas o que eles representam? Eles representam Jesus, representam o Senhor, seu sacrifício. Como o Senhor abriu mão por você, como eu devo abrir mão de coisas para Deus. Deus não quer que você faça sacrifício, né? Não precisa, eu não vou comer a vida toda, eu não vou beber, eu não vou casar, eu não vou comprar as coisas, eu vou viver só para isso. Não estou falando disso, não é isso. Eu estou falando de pecado, de coisas que você sabe que não deve fazer e faz, coisas que você sabemos que não é, e esse tem que ir para o sacrifício, e nós precisamos entregar para Deus, precisamos receber Jesus. Nós estamos numa ceia, e Apocalipse 3:20 fala dela, eis que estou à porta e bato, porta do seu santuário, porta da sua habitação, e nesse texto, o Senhor Jesus está do lado de fora. Por quê? Porque havia uma festa dentro, o homem estava sendo feliz sozinho, ele estava ceando sem Jesus, ele estava buscando felicidade sem Cristo, está procurando se realizar sem Jesus, mas mesmo assim Jesus está lá, você está aí, comendo sozinho, fazendo a ceia de Natal sozinho, eu estou aqui na porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Uau, cear é festejar, é comer, é de se deliciar. Jesus sempre promete isso é alegria, isso é paz. Ele numa versão diz, escutem, alguém que bate a porta, a gente fala assim, nem dê atenção. Esses dias eu estava lendo um texto sobre as pessoas invisíveis, como nós olhamos para algumas pessoas e tratamos elas como invisíveis, como se não existisse, e às vezes eu tenho a impressão que a gente faz isso com Deus. A gente só vê Deus quando tem crise, quando a gente está doente, quando a gente está desesperado, quando a morte chegando perto da gente, quando tem uma necessidade. A gente não deveria chegar nesse ponto. Escutem, diz o texto, estou à porta e bato, eu quero entrar. Se você ouvir a minha voz, se você me reconhecer e abrir a porta,
eu entrarei na sua casa e nós vamos jantar juntos, vamos comer juntos. É o que o Senhor espera. A ceia é uma celebração da vida com Jesus. Eu não posso tomar ceia sozinho. É como batismo, não tem como batizar alguém sozinho, nós temos que batizar com a presença da igreja. A ceia é a mesma coisa, a não ser quando for clínica, né, quando alguém está doente. Então é diferente, nós vamos levar o batismo, nós vamos levar a ceia. Interessante que você tem que entender que a ceia é uma celebração de alegria, e agradecer a Deus porque Ele está em mim, irmão, e Ele está em você. E se Ele está em nós, a gente vai ter que, esse momento é diferente, vai acontecer algo, a glória de Deus. Por isso que eu disse que precisa começar com alguém, precisa começar com você. João 6,56, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Deus não quer mais estar do seu lado, Deus quer estar dentro de você. Do seu lado, Ele está cansado de estar e não acontece nada. Ele fala para você, vire para a direita, você vira à esquerda. Ele fala, não faça, você faz. Ele fala, fique, você sai. Deus quer estar dentro de você Ele vai dar segurança, Ele vai dar presença, você vai ser curado. Quando Ele está dentro de você, irmão, é outra coisa. É outra coisa. Quando Deus vem, quando o Espírito Santo vem, a gente sapateia mesmo. João 6,58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram, mas quem comer desse pão, viverá eternamente. Uau! Vida eterna. Sabe quem morre em Cristo, sabe o que acontece com quem morre em Cristo? Vai ressuscitar, vai ressuscitar. Eu estava estudando esses dias, quem são aqueles 24 anciões? E aí fui pesquisando, vi um estudo, e aqueles 24 anciões, que estão lá no céu, diante do Senhor, quem são? Porque a Bíblia diz que não tem ninguém lá, a igreja está todo mundo aqui, nós vamos morrer, vamos ressuscitar, vamos para o paraíso, mas quem são aqueles que estão lá agora? São aqueles que ressuscitaram com Cristo no dia da ressurreição, que entraram em Jerusalém. Esse é um estudo para o Apocalipse. Alguns acham que são os 12 apóstolos, não pode, porque eles não subiram lá, eles não subiram com Jesus, não entraram com Jesus. São os 12 da tribo também, talvez, esses podem ser. Então eu não quero que você se preocupe quem é, quem não é. Eu quero que você creia que quem crê em Jesus não fica na sepultura, vai ressuscitar, vai ter vida eternamente. Essa é a questão. Às vezes a gente quer trazer um foco e as pessoas ficam discutindo amendoim, e o foco importante que é vida e ressurreição. Quem é, como foi, deixa para lá. O importante é que você creia que você viverá eternamente, se Cristo habitar em você. Senão a gente vai ter parte só na segunda ressurreição. E eu não quero ter parte na segunda ressurreição, porque os ímpios também vão ressuscitar para receber condenação. E quem tiver parte na segunda ressurreição vai ouvir uma coisa: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Todos que esqueceram de Deus. Não está falando que eram ímpios, pessoas que conheciam e esqueceram. Se você for ler o texto de Salmo 78, versículo 60, eu vi umas traduções, são bem fortes, para a gente não brincar com Deus. Porque no versículo 61, 62 de Salmos, parece-me que diz assim: Deus deixou seus inimigos tomar a arca da aliança. Deus abandonou Israel e deixou os inimigos levar a arca. Deus deixou, não foi que o inimigo está vindo aí e pegou. Não, foi Deus que permitiu. Entregou seu povo à espada. É Deus que entrega seu povo. Por que eu estou passando por sofrimento, por isso, por aquilo? É Deus que está entregando. Comece a medir por que Deus está fazendo isso. E aí a gente vai descobrir a saída: arrependimento. Porque quando eu me arrependo, Deus muda de ideia. E esse texto diz claramente: o fogo devorou os jovens deles, as suas donzelas não tiveram canto nupcial, nem casaram. Os seus sacerdotes caíram à espada, as viúvas nem fizeram lamentações, nem foram enterrados. Mas então o Senhor acordou,
Deus viu o sofrimento do seu povo. Alguém se arrependeu. Alguém estava lá querendo: Cristo habita em mim. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou com um homem valente. E Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. E libertou seu povo. Como Deus muda? É quando você se arrepende. Deus transforma. Então eu não posso pregar o amor de Deus sem a justiça de Deus. Eu tenho que falar que Cristo, Ele veio sim, tabernacular, morar, habitar em nós. Mas nem sempre abrimos a porta para Ele. Mas a ceia é um testemunho que você abre a porta para Deus. A ceia é um ato que eu estou falando: eu quero receber Jesus. Eu quero que Ele viva em mim. Eu não quero ter morte eterna. Então nós começamos a caminhar com Cristo. E eu quero convidar você para abrir seu coração e falar: Jesus, eu não quero tomar a ceia sozinho, eu não quero comer sozinho, eu não quero cear sozinho, eu quero a sua presença. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo pão, pelo vinho, vamos orar, abençoar. Alguns irmãos vieram buscar aqui na igreja o cálice e o pão, e eu quero abençoar na condição de estarmos mesmo à distância, para que esses irmãos possam tomar esse cálice e pão no nome de Jesus, recebendo Jesus. Porque nós estamos colocando pão e vinho dentro de nós? Porque Cristo habita em nós. Estamos confirmando, estamos aqui revalidando, não sei se a palavra é essa, mas restaurando todo aquilo, toda a ideia de renovar, melhor a palavra, nossa aliança com Deus, confirmar nossa aliança, nossa vida com Deus. Cristo habita em mim, o verbo, Ele veio, habitou, sua palavra está presente. Eu quero ser cheio da presença do Senhor. E Deus, eu quero ser cheio da sua presença. Irmãos, o mundo precisa da presença de Deus. O mundo precisa, o mundo não tem para onde ir. Mas agora ele pode ficar com a presença de Deus. Quero convidar você a orar comigo, fechar teus olhos, e a gente vai orar aqui pelos irmãos que estão nos assistindo, e depois vamos ter um louvor, nós vamos estar encerrando a transmissão, e nós vamos orar com vocês daí. Pai amado, abençoe esta casa, este lar que está recebendo esse cálice, esse pão, essa igreja, esse irmão que retirou esse pão, esse cálice que nós fizemos, e nós enviamos para esses irmãos, que sejam abençoados agora, recebendo Jesus. Senhor Jesus, nós abrimos a porta do nosso santuário, e nós queremos convidar para que o Senhor venha celebrar conosco, cear conosco. Na pessoa de Jesus oramos. Abençoe esse lar, essa ceia, esse pão, esse cálice. Esses amigos que estão nos ouvindo possam receber Jesus, possam entender que Jesus hoje não está do nosso lado, Ele está querendo ficar, morar dentro de nós. Nós somos o santuário de Deus, a tenda de Deus, onde Deus se revela, se mostra, onde Deus está presente e fala com sua glória o que precisamos saber. Que o Senhor abençoe e cure, que o Senhor fortaleça de vida cada pessoa que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você que nos acompanhou pela internet. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar nossa transmissão aqui com vocês, pedindo que o Senhor abençoe, que você tenha uma boa semana, e que você tenha a paz de Cristo. Paz é a pessoa de Jesus, que você receba Jesus. Jesus, Ele quer estar dentro de você, não é só dentro de uma igreja, não é só dentro de líderes, Ele quer estar dentro de cada pessoa. Ele habitou hoje. Ele está dizendo, como nós ouvimos nessa noite, a palavra, que você é um santuário de Deus, onde Deus habita. Que o Senhor seja louvado através da sua vida. Fica com Deus, Deus te abençoe. Amém. Amém. Os irmãos estão com o pão